olhou para o seu filho brincando e pediu para o tempo passar mais devagar? Quem nunca observou o filho dormindo e pensou, nossa, como ele tá grande? Ah, infância, que fase gostosa. A gente se diverte junto com eles, brinca, conta historinha, faz de conta, come pipoca. E aí, de repente, antes de a idade certa chegar, os nossos filhos já estão dando sinais de puberdade. Como assim, senhor, meu bebê? Na cabecinha deles, o que faz com que isso aconteça? A puberdade precoce é cada vez mais comum. Nós vamos conversar com especialistas para entender por que isso está acontecendo. E mais, você sabia que existem vacinas que devem ser tomadas na adolescência? E ainda dicas para aquelas mamães que estão com os filhos naquela fasezinha de trocar a mamadeira pelo copinho. Senta, mãe, o Papo Mãe está no ar. Vamos falar sobre os nossos bebês que cada vez estão crescendo mais cedo. Para esse bate-papo, eu convidei aqui a doutora Ananise Andrade, que é endócrino também, endócrino pediatra, não é, doutora? A doutora Ponila Ribeiro, que é psicóloga clínica e que também já desenvolveu os próprios recursos, né, para a gente trabalhar isso. E a doutora Patrícia Barbosa, que é ginecologista e também obstetra. Vamos lá? Vamos conversar? Recebemos várias perguntas questionando isso. Gente, por que minha filha com 9 anos já está dando sinais de puberdade? Eu quero começar perguntando o seguinte. Eu, com 12, 13 anos, tinha um sonho de ganhar a Barbie noiva. Por que as meninas agora, com 9 anos, com 10 anos, já estão falando em crush, em namorado? Por que isso está mudando desse jeito? Pode começar falando pra gente, doutora? Na verdade, assim, a sua pergunta vai envolver vários aspectos, não só médicos, mas também psicológicos. Perfeito. Mudanças culturais aconteceram muito. A gente quer ouvir todo mundo falando desde aqui. A nossa época para cá. Mas eu acho que primeiro a gente pode falar do que é a adolescência, do que é a puberdade. A puberdade é quando a criança começa a ter o desenvolvimento dos hormônios sexuais. Que é normal a partir de que idade? Então, o desenvolvimento dos hormônios sexuais, ele é considerado normal para a medicina a partir dos 8 anos na menina e a partir dos 9 anos no menino. 8 anos? Mas esse para período... tudo nesse momento. 8 anos? Gente, 8 anos é muito bebê. Como assim? Mas eu tenho que explicar bem para as mães, porque a maioria das mães chega assim, doutora, minha filha tem 10 anos e já tem mama. Isso é normal? Eu explico, para a medicina, como a doutora falou, antes dos 8 anos, que é puberdade precoce, né? Porque antes dos 8 anos não é normal aparecer broto mamário, desenvolvimento da mama maior, ou desenvolvimento dos pelos pubianos ou axilares, ou odor. Aí tem que assim, explicar bem para as mães. Então, assim, é como a gente estava conversando anteriormente ali, as mães chegam primeiro na ginecologia. Doutora, minha filha está criando mama. Aí eu falo, calma aí, a gente tem que ter um acompanhamento em conjunto com o endócrino pediatra, que a pediatria também tem que estar acompanhando junto com a ginecologia. Então não é o momento certo. Nesse conceito, eu acho que é importante a gente deixar bem claro uma coisa. Quando eu coloco uma idade inicial, não quer dizer que todas as crianças vão começar a partir dos 8 anos na menina ou 9 nos meninos. A maioria das meninas, elas começam a desenvolver mama, que é a telarca, a partir dos 10 aninhos. Até o momento de ela vir a menstruar, que é um sinal assim, muito importante para a menina, é por volta dos 12 anos. Isso. Então, esse período de puberdade, o início, não implica numa evolução muito rápida. Ela pode ser lenta e pode durar uma média de 2 até 5 anos. Na verdade, esses sinais acabam gerando muito mais aflições nos próprios pais, por não saberem lidar com a menina que já começou a ter alguns segredos mais com as amigas do que com a mãe, com a menina que já passou a querer se maquiar mais, a acordar cedo para passar maquiagem para ir para a escola. Isso gera toda uma aflição maior nos pais, por não saberem lidar com tais transformações. E assim, essa aflição às vezes nem chega na criança. A criança passa por desenvolvimento, essa maturidade às vezes, que ela tem condições de entender o que acontece com o próprio corpo, devido às inúmeras informações, seja por internet, na escola, enquanto os pais ainda têm aqueles receios de chegar e conversar diretamente sobre tais assuntos. Ai, Jesus, eu não estou preparada para isso, não. Quando meu filho tem 3 anos, eu já fico tensa. Quando ele tiver com negócio, ai, então eu vou te dar uma dica. Então, para os pais. Quero todas. Uma criança que chega
E a menina vai ter diferença. O menino normalmente é mais difícil, diferente da menina que tem a mama como manifestação inicial, as mães só percebem no menino quando vem os pelinhos. E também é menos comum no menino, no homem, do que na menina. Mas se ela desenvolve mama com 6, 7 anos, isso é muito cedo. Ou o menino desenvolve pelinhos. Na menina também, o início da puberdade pode não ser a mama, pode ser um outro tipo de puberdade periférica que também vem com pelos, o odor axilar. Às vezes as mães chegam com essa preocupação. Mas é importante que, se ela percebeu isso antes dos 8 anos na menina ou dos 9 nos meninos, é precoce. Então ela deve precoce. procurar. Então, por exemplo, a menina de 7 anos, que ela está ali brincando, você já percebe que O tem aquele peitinho, odor axilar, o é sinal de cheiro. que a puberdade pode estar chegando Pode precocemente? ser, sim. Atenção, mamães, vamos ficar ligadas então, né? Isso já pode ser... E quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o tratamento. Então, assim, vai retardar um pouco essa puberdade dela. Então, assim, o diagnóstico precoce é o ideal. E é sempre bom lembrar que, além dessas mudanças físicas, também acontecem as comportamentais e as psicológicas. Porque a menina, antes da menstruação, vai ter alteração no sono, na alimentação, a irritabilidade. Que às vezes, é porque é adolescente, está entrando na pré-adolescência, então a irritabilidade Aquela rebeldia. é normal, aquela rebeldia, está respondendo mais. Isso acontece muito no consultório, de as mães chegarem, a queixa não tem nada a ver com sinal de puberdade, mas a criança está mostrando um comportamento adolescente. Então, assim, isso é uma coisa que também tem que se definir. Não é a mesma coisa. O adolescente seria um termo que a gente usa para um período de idade. Algumas pessoas conceituam a partir dos 12 anos, algumas pessoas já colocam a partir dos 10. Hoje em dia a gente já fala no pré-adolescente, que eles adoram dizer que são pré-adolescentes. Então, assim, isso é mais uma questão cultural. Não quer dizer necessariamente que porque eu tenho 12 anos, todas as crianças já têm puberdade e sinais puberais. Tem crianças que começam com 12, 13 aninhos, enquanto os outros já estão completamente formados nessa idade. Então, essa variação, tanto tem os que iniciam cedo, como tem os que iniciam tarde. É o que a gente chama de maturador lento e precoce. Mas quando é muito cedo ou muito tarde, são as situações em que a medicina tem que intervir. Eu gostaria só de colocar isso, porque assim, a partir do momento que os pais sabem, quando é cedo, eles vão procurar ajuda. Em geral, eles ainda estão acompanhando os filhos com o pediatra. Sim. Então, o pediatra normalmente é a primeira pessoa a dar essa informação para os pais. Dizer, olha mãe, realmente está cedo, eu realmente acho que é mama. Nem todos têm essa segurança. Então, eles encaminham para o endocrinologista pediatra. Perfeito. O endocrinologista que é o pediatra profissional que cuida. é o profissional que cuida dos problemas hormonais envolvendo a faixa da criança. Então, como na puberdade está associada com o desenvolvimento dos hormônios sexuais, é o endocrinologista pediatra. Eventualmente, ele pode ir para o endocrinologista de adulto, porque não tem a opção do pediatra. Sim. O endocrinologista de adulto, por ser um profissional da área, também vai saber orientar. Mas é importante que eles saibam isso, porque, como eu coloquei para a colega, não é para eles chegarem direto para a ginecologista, porque, graças a Deus, quando eles precisam ir para a ginecologista, tanto a menina, independente de já ter menstruado ou não, é um pouquinho mais tarde, numa fase mais avançada da puberdade dela. A puberdade precoce, que é o início muito cedo, na grande maioria dos casos, na menina, mais de 98% dos casos, vão ser o que a gente chama de idiopático, é apenas um amadurecimento cedo do eixo. Certo. O que é isso? É porque quem controla os hormônios tem uma glândula dentro do cérebro, por isso que a gente chama central, que é a hipófise. Então, ela controla praticamente todos os hormônios do nosso corpo. Na época da puberdade, vão ser os ovários e os testículos no menino. Sim. Mas tem o da tireoide, tem o da adrenal, tem todos os outros hormônios. Então, essas crianças, na menina, esse amadurecimento cedo, na grande maioria dos casos, não tem uma causa patológica, uma doença. Agora, tem os casos mais raros que podem ser, por isso que é importante investigar antes de começar um tratamento. A cabecinha deles é tudo. Daqui a pouco, o próximo bloco, a gente vai falar mais sobre isso, sobre o que está acontecendo, como é que o meio está favorecendo para que os nossos bebezinhos estejam dando sinais cada vez mais cedo. As mães também têm que ter essa preocupação. Não é porque é um menino, porque é um homenzinho que está com pelinho, ou tem um pênis que está desenvolvendo mais, está ficando maior, que você vai achar, meu filho já é um homem e não cuida. Então, no menino, no homem, quando acontece a puberdade precoce, principalmente em idades cada vez mais cedo,
o risco de ser uma causa de doença, como um tumor, por Sim. exemplo, é maior. Isso sai de 90 e tantos % para 50%. Muda muito Então, de menina assim, para menino, muda né? muito. Então, Ótimo a senhora ter pontuado necessariamente isso. a gente tem que investigar. E se Deus quiser, for só uma forma idiopática sem nenhum problema, aí a gente vai drenar para um tratamento que vai ser de acordo com o tipo de puberdade precoce que essa criança tenha. Entendido, então. Vamos ficar ligadas, mamãe. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse assunto, o que está passando na cabecinha dos nossos bebês. Porque agora eu quero perguntar para vocês já pararam para pensar? A gente está sempre enfrentando esses períodos de adaptação com os nossos filhos. A gente vai conferir agora uma entrevista maravilhosa com a doutora Janaína Caldas, que ela é fonoaudióloga, e bater um papo super interessante sobre aquela fasezinha em que as crianças deixam a mamadeira e começam a introdução alimentar usando o copinho. Olha só. Estamos aqui direto da Espaço Nascer com a doutora Janaína Caldas, que é maravilhosa, fonoaudióloga, e vamos falar agora sobre copos. Doutora Janaína, quando saber que o meu filho já está um rapazinho, já está uma mocinha, não precisa mais da mamadeira e agora ele já toma no copo? Bom, a gente vai começar a introduzir o copo quando o bebê sair do aleitamento materno exclusivo, que é os 6 primeiros meses. Então, a partir do 6º mês, a gente já pode começar. Já pode dar um copo? Já podemos Temos começar aqui a vários introduzir o exemplos. copo. Esse copinho aqui, tem esse aqui que é o de canudinho, né? E o copo mesmo? E o que vira. O que são vira. esses dois aqui. Que é o de biquinho, né? Esses aqui, Aline, ó, que são copinhos que viram. O bebê, ele precisa levar a mãozinha para a boca. Então, ele precisa ter essa habilidade que é muito, muito comum. Com os 3 meses, 4, a gente já consegue ver isso aí. Os bebês fazendo isso. A gente só não oferece o copo porque, enfim, vai não fazer quer aquela... atrapalhar tudo. Mas ele já consegue, já tem essa habilidade. A diferença desses dois é que esse aqui é duro e esse é mole. E aí? O que fazer? Pela minha experiência e pela minha orientação, o que é que eu indico? Os dois. Sério? Os dois. Por quê? Porque aqui o bebê... A região oral é a região que o bebê vai conhecer o mundo. Então, quanto mais diversificar, quanto mais diferente você dá, proporcionar para o seu bebê, melhor para o desenvolvimento cognitivo dele. Já sabe, então, mamãe, se quando chegar aqui no Espaço Nascer, que as consultoras falarem que é para levar os dois, não é conversa de bebedora. Conversa. Aqui é a profissional falando. Exatamente. Esse daqui, doutora? Esse aqui é muito legal, né? É um lançamento novo. E aí, o que ele faz? O bebê vai virar e vai, além de ter essa relação, né, mão-boquinha, ele vai sugar. E não derrama, Não né? derrama, vai começar a fazer a habilidade dele para tomar o copo sem nada. O copo comum do adulto. Sim, ele por é isso muito que chama de legal. transição. Exatamente. Esses aqui são de canudo. Tá. Então, esses de canudo, aí a gente tem também o duro e o molinho. Esses de canudo, o que é que a criança vai fazer? Vai sugar. Então, ele vai fazer sucção. Essa sucção, ele vai controlar o fluxo, o que não acontece na mamadeira. A sucção da mamadeira, o furinho tá pouquinho, ele já tem aquela habilidade. Aqui não, aqui o fluxo que vai entrar na boquinha é o bebê que vai controlar com a sucção dele. E aí é uma habilidade que ele precisa aprender para desenvolver toda a função, velofaringe, intraoral, para quê? Para desenvolvimento de fala e mastigação. Porque se ele não aprende essas habilidades todas perfeitas, ele vai resultar em alguma dificuldade mastigatória. Gente, que muita coisa boa. Pode colocar leite no copinho? O leite. Então, assim, o leite, como o volume é muito grande e essas habilidades, o bebê tá iniciando, ele tá treinando, ele vai entrar em defasagem. Não aguento mais tomar o leite desse jeito. Então, você pode usar aquela mamadeira lá, que eu indico muito também, que você pode colocar o leite, mas aqui na frente, aqui na imagem dela, ela não é bico de mamadeira. Ela já faz como se fosse um bico de copo de transição. Então, se você quiser e seu bebê aceitar, a partir de 1 ano, já colocar essa para começar a desmamar essa mamadeira, é o ideal. Nossa, quanta coisa boa aqui pra gente. Todas as opções que a doutora Janaína falou, claro que estão aqui na Espaço Nascer. Claro. Mais uma vez, muito obrigada, De doutora. nada. Dicas pra você, mamãe. Ai, como é bom a gente conversar com quem entende. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre puberdade precoce dos nossos filhotes. Até já.